O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! Salve pessoal, Paulo Vitor na área. Quanto tempo, hein? Depois de quase 1 mês e meio sem gravar, estamos de volta. Mais uma vez, Papo de Perrengue está no ar. Seja muito bem-vindo você que está aqui, que nos acompanhando. Já deixa, fideliza no like, comenta aqui, deixa aqui nos comentários quem você quer o próximo episódio, o convidado que vou estar fazendo questão de estar lendo e comentando com você. E se você não é inscrito no canal, aproveita, deixa aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações para você estar recebendo em primeira mão no seu celular. E antes de eu chamar a convidada de hoje, eu costumo dizer que o podcast Papo de Perrengue é um podcast que não pode até nem ter nem pé nem cabeça, mas tem 100% coração. Diante disso, a nossa convidada, a nossa perrengueira do episódio 10, é isso mesmo, 10º episódio com ela. Ela é uma verdadeira potência na área da saúde, estética e cosmetologia aqui no Amazonas. Farmacêutica formada pela UFAM, ela soma diversas especializações, incluindo pós em cosmetologia, saúde estética, gestão de empresas e um mestrado em engenharia de produção com foco em nanotecnologia. Ela é referência no setor, empreendedora à frente da Farmapele Manaus, coordenadora da pós-graduação de farmácia magistral no Educac, e atua ativamente no Conselho Regional de Farmácia do Amazonas. Além disso, é dama comendadora do Estado. Presidente da Associação de Jovens Empresários do Amazonas, a AGE, mãe da pequena Maria Antonella e esposa do Henrique. Com vocês, a incrível Natasha Lins Maia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. É um prazer poder compartilhar algumas histórias. É isso aí. Então vamos começar pelo começo. Você que está aqui nos assistindo, que nos acompanha, você que é meu público, a minha audiência, que está aqui, vocês já sabem, né? Vamos começar pelo começo, o início de tudo. Vamos aqui viajar no túnel do tempo, né? Vamos recapitular, trazer um pouco da história da minha convidada. Daí, onde você nasceu? Você é daqui de Manaus mesmo? Amazonense raiz. Eu digo que não tenho cara, não tenho nome, mas sou amazonense raiz. Que maravilha. E aí, seus pais são daqui mesmo? Seu pai e mãe, seus avós? Conta mais um pouco sobre a tua descendência. Não, né? Meus pais são de fora. E é uma história bem interessante, porque assim, eles se conheceram na praia do Rio de Janeiro. E meu pai era o gringo, que estava ali, minha mãe mulata globeleza, né? Filha de secretário de Estado, fazendo faculdade de Direito no Rio de Janeiro. E meu pai, na época, era camelô. Ele saiu lá da Patagônia, no sul da Argentina, botou uma mochila na costa, foi ganhar o mundo. Se conheceram, se apaixonaram, casaram, fizeram meu irmão e eu, né? E meu pai veio morar aqui, apesar do casamento não ter dado muito certo, mas ele veio morar aqui por conta dos filhos. Então, a gente tem um pezinho bem ali e outro pezinho mais pra cá. Meu avô materno era secretário de Educação em Rondônia, né? Então, tínhamos uma educação muito austera no português. Se a gente dissesse assim, mãe, tu viu? Ninguém nem respondia. Tu viste? Então era um negócio muito rígido, ao mesmo tempo que era espanhol do outro lado. Era deveras rigoroso? Deveras. Por que estás tão pávula hoje? Era assim. Caraca! Aprendemos assim. Nossa, já é uma história mexicana, que uma novela mexicana. Tudo isso, a gente vem com conteúdo. Caraca, que interessante, que legal. E aí tinha aquela coisa clássica de jogo Brasil e Argentina, torce pra quem? Eu comemorava dos dois lados. Até hoje. Mesmo.
Que interessante. Mas aí, de onde surgiu a área da saúde? Já, desde criança já teve essa tendência, essa curiosidade? Ou foi por influência? Me conta. Essa é outra história curiosa. Não tinha influência nenhuma, ninguém da família da área da saúde, mais próximo, uma tia que é médica, né? O pai empresário, a mãe advogado, o irmão fez direito. E eu tinha ido fazer intercâmbio na adolescência, me mandaram para os Estados Unidos. Aí chegou o dia de se matricular no vestibular. Eu não sabia o que eu queria, eu virei pro meu irmão... Tu fez o high school lá, desculpa te intrometer. Terminei o high school lá, mas aí meu irmão me matriculou no vestibular aqui, né? Aí ele ligou e disse assim, bora, o que tu quer? Eu falei, não faço a mínima ideia. Fez o Enem? Falei, lê pra mim. Não era Enem na época ainda, eu sou tão antiga que era PSC. Mas pô, um rosto de 18 anos desse ainda. Mas faço 20 anos de formada esse ano. 2 décadas. 2 décadas. Caraca, Né? Formei com parece. 21, tenho 41. Caraca. Aí eu fiz o PSC e o macro. Né? Aí no PSC eu lembro que meu irmão ligou para eu poder escolher o curso. Aí eu falei, não faço ideia, vai lendo aí para mim. Ele leu todos os cursos, eu não gostei de nada. E agora? Ele falou, acabou. Falei, Jesus, eu não sei o que fazer. Falei, irmão, tu me conhece desde que eu nasci, né? Isso é tempo pra caramba, né? Significa que tu me conhece muito. Eu tenho cara de quê? Tu tá doido? Eu falei, não, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Vai, matricula um negócio aí. Ah, tu fala pra caramba, jornalismo. Falei, pronto, tô me enxergando jornalista, põe jornalismo aí. E passei pra jornalismo no PSC, apesar de serem só 8 vagas. Só como eu era CDF, eu tinha um histórico alto nas outras notas. Apesar de não ter feito o terceiro ano, ainda consegui uma nota alta. Aí, quando eu fui me matricular pro macro, me matriculei em relações públicas. Tu tinha quantos anos, né? Você lembra? 17. Aí matriculei para relações públicas. Aí no último dia de aula do terceiro, porque eu voltei aqui ainda tinha 6 meses por conta do tempo dos Estados Unidos, né? Eu terminei lá em julho, eu falei, vou fazer o quê 6 meses aqui? Deixa eu pelo menos terminar o terceirão aqui também. Caraca, aí estudou 2 vezes, duas então. vezes. Caraca. Aí no último dia do terceirão, aquela coisa de picha a camisa daqui e dali, minha professora de química olhou para mim aleatório e virou assim, faz farmácia. E eu não tive tempo de perguntar o que um farmacêutico faz, o que farmácia era, aquele tumulto. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte eu tava lá na Convest, na UFAM, mudando de relações públicas do macro para fazer farmácia. Era dali a 2 semanas o vestibular e passei para farmácia também, né? Aí tinha que escolher um, porque eu não podia ocupar as 2 vagas na federal ao mesmo tempo. Aí eu pensei assim, jornalismo, 4 anos sentada na sala de aula. Aí eu lembrei de farmácia, experiência de laboratório, me vi explodindo alguma coisa. Falei, isso tem cara de ser mais emocionante. Assistiu um desenho Meninas Poderosas, viu aquele das fórmulas lá, um acidente. Pô. A professora mandou, né? Mas eu pensei na explosão, era um negócio mais, assim, emocionante. Falei, isso deve ser legal. Fui fazer Vou me farmácia. aventurar. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. Eu realmente me apaixonei, eu agradeço a Deus por essa professora que disse isso. Na primeira pós-graduação que eu terminei, a dedicatória foi pra ela, apesar de eu nunca mais tê-la visto. Eu encontrei com ela 10 anos depois no shopping e eu fui dizer, obrigada. Obrigada, que eu não saberia ser outra coisa na vida, a não ser farmacêutica. Caraca, você reencontrou com a sua professora e agradeceu ela por ter tomado essa decisão, ela ter te influenciado. Sim, amo minha profissão e não me vejo fazendo outra coisa na vida. Sério? Eu vejo isso nos seus olhos, você tá lacrimejando, não sei se dá pra vocês verem agora, mas ela falou com um entusiasmo e empolgação e com emoção, deu pra sentir aqui na pele. Do mundo das drogas. Ela que tá falando que isso, você faz? não sou Faço eu. drogas. Literalmente. Então sua vida é uma droga? Não, mas eu mexo com elas. Muito bom. Eu vi que então que você já, desde criança, por influência dos seus pais, já tem nas suas veias aquela coisa de empreender. Isso então, sim, sim. Meu pai era empresário, ele sempre levou a gente pra dentro da empresa. Desculpa. Construção. Uau. Tanto que a minha primeira opção era mais próxima até seria arquitetura, mas ele dizia que ele não ia pagar faculdade para filho nenhum, então tinha que fazer uma pública. Na época não tinha arquitetura na pública. Até por isso gerou a dúvida, senão eu seria hoje uma arquiteta. Sim, né? Aí eu lembro que a gente, aquela revista Arquitetura e Construção, ele comprava os gibis da Mônica, comprava Arquitetura e Construção e a gente corrigia, olha que abuso, corrigia os projetos, né? Eu lembro que eu com 9 anos dizia assim, pai, que absurdo, o banheiro saindo na cozinha, pai, não tem um corredor no meio, eu ia lá rabiscar os projetos. Caraca, com 9 anos já fazia isso, então, caraca, é uma gênia aqui. Né? Então, assim, na época eu até cheguei a fazer um teste de, como é que é aquilo? Aptidão, né? Pra escolher isso, no terceiro ano. Aí deu nota máxima pra absolutamente todas as áreas. Tu acredita que eu fiz isso e deu arquitetura, mas, tipo, não tenho nada a ver, nunca... Eu gosto de arte, essas coisas, mas eu não tenho cara de ser arquiteto, tipo, nossa...
Eu vou te dizer que eu amo cálculo e na farmácia eu exercito meus cálculos rotineiramente. Porque como a gente faz medicamento, é o tempo inteiro calculando. Então essa diversão eu tenho. Ah, então pô, que legal. Desde criança, então tu já tinha essa aptidão também para os números, né? Também tem isso. Tinha. Matemática era um negócio sensacional. Eu olhava para a prova e eu sabia a resposta sem fazer os cálculos, né? Isso foi até problema quando eu fui para uma escola grande. Eu cresci numa escola pequena que os professores conheciam tudo, então os professores já sabiam que eu tinha um dom e sabia. Quando eu entrei para a 7ª série, a gente foi para uma escola gigantesca, eram 5 turmas de cada série com 50 alunos. Mas aqui em Manaus, Brasil, ou isso já lá? Aqui em Manaus. Tá, aqui em Manaus. E aí a primeira prova de matemática eu tirei nota vermelha, foi a primeira nota vermelha da minha vida. Nossa, aí eu falei, apoiou? mas por que, professor, se tá tudo certo? Olha a audácia, se tá tudo certo. Porque você não fez cálculo. Eu falei, mas eu não sei fazer cálculo, eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei. Eu olho e eu sei a resposta. Não me interessa. Aí eu falei, professor, ele falou, é cola. Eu falei, não é cola. Na outra escola, os professores já estavam acostumados. Faz uma prova diferente comigo, faz uma prova aqui. Não me interessa que você tenha dom, que não tem. Ou tu aprende a fazer cálculo, você vai reprovar na minha matéria. E aí eu lembro que eu tive que desaprender o automático para aprender a montar uma estrutura de cálculo. E aí eu fui desaprendendo. E isso é importante até a gente ver o quanto o professor ali pode estimular ou matar um dom de uma criança. Isso é verdade. Né? Mas... E olha que é a educação, ela constrói, ela dá vida, ela te dá um norte, um futuro. Mas e ali ela a gente não estava pronto para crianças diferentes, né? Tem isso também. A gente não estava pronto. Hoje é muito novo isso, que você consegue perceber uma criança diferente e incentivar fora daquele quadradinho ali, né? Eu passei isso com a minha filha. Ela, com 1 ano e 7 meses, fez os testes para poder entrar na escolinha e estava muito mais avançada. Ela já pegava caneta e rabiscava papel, um negócio que é esperado com 3, 4 anos de idade. Então, eu precisei colocar ela avançada e, num dado momento, precisamos contratar advogado para ela poder se manter onde ela estava. Né? Ela, com 3 anos de idade, ela já lia. Mas ela tinha que voltar sozinha. Tanto que... Tanto Entendi. que tem os vídeos... Não, ela tinha estímulo de Kumon, mas ela sentava e ficava lendo o livrinho lá. Eu tenho os vídeos mostrando, coisinha mais fofinha do mundo. Que maravilha. Tu tem imagens aí dela? Tenho, consigo. Depois tu me manda, que vai estar passando aqui enquanto tu estiver falando dela, vai estar passando a imagem. O rinoceronte barrigudo ronca. É o barriguda ronca. Deixa a mamãe fazer. O que quero fazer, mãe? Sozinho, tá. O rinoceronte barrigudo ronca. O barriguda ronca. O barrigudo ronca. Filha, quantos anos você tem? 3. Certo. E me conta essa experiência, como é que foi pra fazer um intercâmbio lá no United States, high school? Tu tinha quantos anos? Como é que foi que surgiu essa oportunidade? De 16 para 17, né? E como meu pai não é brasileiro, ele dizia que a gente tinha que conhecer o mundo. E a gente sempre viajou muito pelo mundo. E ele dizia que ele todo tinha mundo... dupla... Que fala nacionalidade. Dupla nacionalidade, isso. Mas ele sempre defendeu que a gente tinha que viajar pelo mundo e conhecer outras culturas. Legal. E aí ele deu oportunidade para os filhos para fazer intercâmbio. Sozinha? Né? Fui sozinha de Malicuia morar lá, falava aquele inglês muito mais ou menos, que a gente tem o verbo diploma. To be, Acha que tá arrasando, aí chega lá, a primeira frase, excuse me, eu passei 1 mês que eu só falava uma frase, could you speak slowly, please? Dá pra tu falar devagar, por favor? O primeiro mês só saía isso da minha boca, aí a pessoa falava, aí eu comecei a entender pra começar a processar, que a ideia era aprender o idioma e aprender sobre culturas diferentes. Sim. Tive perrengue lá. Olha que interessante. Eu acho que você tá num podcast certo. Eu fui pra passar os 6 últimos meses do high school. E aí, com menos de 1 mês que eu tava na casa americana, eu fui pra aquela coisa de ficar em casa de família, tudo. E aí, eu fiquei na Califórnia, né? E a primeira coisa que me perguntava quando eu dizia, eu tô aqui, eu sou intercambista, sua família é de negros ou brancos? Eu respondia, de pessoas. Como assim? Que diferença faz? Eu peguei aquele racismo bem pesado. A pessoa... Lembra o ano? Desculpa. 2001, né? Aqui ela... Se eu fosse, se eu, apesar de eu não ser... o dólar tava barato ainda. Tava. E eu não era considerada nem negra nem branca, eu era latina.
Aí, se eu estivesse numa família de negros, os negros falavam comigo. Se eu estivesse numa família de brancos, os brancos faziam amizade comigo. Eles queriam saber quem era a minha família para me dirigir a palavra. E lá, desculpa aqui, lá nunca existe cota pra entrar. Não tem cota. Não tem cota, né? Certo. Enfim, aí eu sei que a família era de negros, Uhum. né? E a minha coordenadora também era negra. E eu tinha 17 anos e lá é muito correta essa legislação de menor de idade com maior de idade. Se você tem 17 anos, 364 dias, você tem 17 anos, você é menor de idade. Você vai preso se você estiver na rua depois das 11, você não pode fazer nada. Não pode beber, não pode nada. E se você se relacionar com alguém de 18 anos, o de 18 anos vai preso, né? Então, eu tinha 17 e aí eu tinha um irmão americano acima de 18 na casa. Ele era capitão do time de futebol americano, um negro daqueles gigantesco. E aí ele entrou na vibe que ele queria me agarrar. E aí chegou um dia, eu tava lá escovando o cabelo e ainda levei aqueles pijamão assim, bem de ursinho de pelúcia aqui, largão, pra não chamar a atenção de ninguém. Aí ele sentou um dia, eu tava no quarto à noite escovando o cabelo pra dormir. Ele falou, e aí? Se eu te disser que eu fiquei atraído por você, eu quero fazer sexo com você. Uau. Falei, pegadinha, né? Não, já irmão, a gente não pode. Eu tentei sair, né? Ele falou, não, eu não tô brincando. Eu realmente tô atraído por você, eu quero transar com você. Falei, então, deixa eu te explicar. Não, né? Não, porque eu não vim aqui pra isso, porque a gente é irmão, e não. Só que o cara consumia droga. O cara cheirava cocaína e fumava maconha e ainda queria que eu usasse. E aí eu comecei a chegar da escola, meus pais americanos só chegavam depois das 5, eu chegava 3h30, o cara tava sozinho, grande, forte, um negão desse tamanho e muitas vezes drogado. Qual era a cidade que tu tava? Isso influencia na geografia? Riverside. Riverside. É 1h30 de Los Angeles, sul da Califórnia, entre Los Angeles e San Diego. É uma classe o que ali? Não eram pobres. Não. Não, era periferia, mas a periferia lá não é pobre como a gente pensa, né? Era classe média. Enfim, aí eu sei que eu já tive episódios de violência sexual na infância, fui violentada de verdade. Então, chegou um momento ali que eu não consegui discernir aonde estava acontecendo mais uma vez ou onde era meu trauma que estava me fazendo viajar na maionese. Por conta desse pânico, eu comecei a comer. Eu engordei 15 quilos em um mês, em pânico, em desespero. Tive crise de bulimia, né? E eu tinha uma amiga brasileira lá que estava na escola comigo, conheci na escola, e eu contava pra ela. Quando caiu minha ficha de que estava acontecendo de verdade a violência? No dia que eu cheguei em casa, ele muito drogado, que eu entrei no corredor, que eu fui passar pro quarto, ele me segurou no corredor, na parede, e disse, se eu quiser agora, você vai fazer o quê? Aí quando foi ali, com força, e foi na parede, ali eu entendi. Eu falei, pera, não é minha cabeça trazendo um trauma, tá acontecendo de novo, sim. E aí eu lembro que eu consegui chutar, dei uma joelhada bem no meio das pernas, consegui passar por baixo, sair correndo, me tranquei no quarto, fora que eu liguei pro Brasil e falei assim, então, lembra aquele cartão de crédito extra que vocês me deram pra caso, né, tivesse um problema? Eu tô com um probleminha aqui que eu não queria preocupar vocês. De urgência. Mas eu preciso sair de casa. Enfim, aí a mãe americana chegou, né? Eles negros se protegem. A minha coordenadora, isso o intercâmbio foi pago, caríssimo. Hoje acho que seria, sei lá, uns 100 mil reais no preço daquela época, né? A minha coordenadora americana era negra, então ela virou pra mim, ela ligou e disse assim, bom, quando você começou essa confusão, você já deveria saber onde você vai dormir hoje. Te vira. Desligou o telefone na minha cara. A mãe americana disse assim, arruma tuas malas e vaza. E eu, menor de idade, no país, sozinha, com um mês ainda aprendendo o idioma. A única coisa que eu me lembrei foi ligar pra brasileira e pedir socorro. No primeiro mês. No primeiro mês que tu primeiro chegou mês, lá. Primeiro mês, perrengaço. Pô, você foi muito bem-vinda lá, né? Nossa! Marcela, eu liguei pra Marcela, falei, a situação é essa. Ela já sabia, porque todo dia na escola a gente se encontrava Aí e a eu Marcela, falava. salve pra você, vai estar assistindo esse vídeo? Não sei, mas Marcela mora em São Paulo, perdemos contato, mas né? um grande abraço pra você. Marcela me salvou, ela sabe disso. E aí, fui pra casa da Marcela, os pais, ela também era intercambista lá, mas ela falou, vem pra cá, a gente se vira depois. Aí os pais não estavam, eu lembro que ainda foi essa mãe americana que foi me deixar, ela e o rapaz foram, eu fui no banco de trás. Aí, quando eles acharam a casa da Marcela, eles abriram a porta e jogaram minhas malas no chão, abriu, caiu roupa pra tudo que era lado, assim. Aí eu toquei a campainha, chamei a Marcela, ela tinha até uma irmã com síndrome de Down. Daí eu lembro que quando elas olharam, elas começaram a chorar. Eu falei, mas por que vocês estão chorando?
nossa, olha a tua situação. Eu falei, não, eu tô tão feliz que eu saí daquilo dali que bora, junta as roupas aí. E aí entrei, a mãe dela quando chegou ajudou, liguei pro meu pai e pra minha mãe no Brasil, liberaram o cartão, mas a mãe dela jamais deixa, ela falou assim, quando chegou, falou que jamais deixaria uma menina de 17 anos se virar sozinha nos Estados Unidos. Eu fiquei de hóspede na casa dela por 2 semanas até meu programa de intercâmbio ajustar a situação. Aí mandaram uma coordenadora de Boston pra lá. Aí aquela coisa, né? Fizeram deixa disso, me deram um fim de semana de brinde em Hollywood, com Malibu, né? Férias. Férias. Aí depois eu fui mais pro norte da Califórnia, fui morar em outra cidade. Que foi onde eu terminei numa família maravilhosa, era completamente diferente. Né? Aí ele foi bem tranquilo. Foi pras montanhas. O cenário era mais ou menos aquele Literalmente do inferno pro céu. O cenário era mais ou menos aquele sabe, do filme Guarda-Costas, quando eles vão ali pelas montanhas, era mais ou menos aquilo ali. Um paraíso. 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 Terminou o high school, não quis seguir lá, ficar lá, por quê? Não tinha tesão em morar lá. E assim, Não eu sou se via? muito. Não me via Entendi. lá. E assim. Eu lembro que meu pai falou que eu poderia ficar. Era um pouco mais burocrático, não era tão simples fazer faculdade. E eu ainda pretendia voltar pra cá, as raízes na época. Hoje eu acho que eu iria fácil, Sentia mas muita falta, então, né, doutora? não senti saudade porque eu fui com a mentalidade de que era um período. Então não senti saudade, não chorei de saudade de ninguém. E quando O choravam, período lá. Sabia que ia voltar, então, entendi. sabe? Aí quando Então já era o choravam de tempo. saudade, eu ainda dizia assim, gente, vocês estão chorando por quê? Eu vou já voltar. Quando vocês começarem a se acostumar, eu já voltei. É férias. Né? Então, aí nisso, aí chega nessa fase que o seu irmão te ligou pra saber, Eu tava estudando lá, foi quando era a época da matrícula aqui, porque eu ia voltar. Você vai fazer intercâmbio com tempo, né? Ou 6 meses ou um ano. Aí, como eu peguei o final do ano letivo, foi de 6 meses, eu ainda fiquei mais um de férias, fiquei 7 meses. Inglês. Gente, quando eu rezei o Pai Nosso em inglês, eu falei, Eu lembro quando eu cheguei, e o pessoal falava que eu tava com sotaque, que eu tava forçando o sotaque, né? Aí eu na companhia aérea, no balcão da companhia aérea lá em São Paulo, na época imprimindo o bilhete, que precisava imprimir o bilhete. Né? Era bilhete. Aí o rapaz me perguntou, a senhora tá há quantos anos nos Estados Unidos? Eu falei, nenhum, meses, por quê? A senhora não fala mais português. Aí caiu a ficha que realmente foi uma imersão total. Né? Sim, com certeza. E a gente leva pra vida, né? Isso, qualquer outro lugar que eu viajei depois, inglês vai no bolso. Tu não fala o idioma, alguém fala inglês contigo. Você falou sobre isso, né? Que eu costumo dizer que a vida é a única escola que a gente não vai se formar nela. Tipo, falece e ainda acorda continua pra aprender. Tá aprendendo todo dia. A gente acorda todo dia pra aprender uma coisinha nova. Isso é sensacional. Total. É uma Incrível. pena quem acha que já sabe demais. Uma coisa que eu aprendi é que se você acha que você sabe, você não tem espaço pra aprender. Sim. Uma coisa que eu aprendi quando eu tava fazendo... Era pra ter minha primeira graduação em economia. Eu tive uma matéria de filosofia. E lá onde eu aprendi que teve o Diáspora de Atenas, que tem uma frase que o próprio Sócrates pegou dela, né? Que é, se sabes que não sabes, alguma coisa sabes. Se sabes que sabes, nada sabeis. Aí vem o Sócrates e fala, só sei que nada sei. E tipo, nossa, isso eu levo pra mim desde daquilo quando eu aprendi lá até hoje. Que o ser humano não sabe de nada. Quando eu saber que, tipo, eu sei alguma coisa, aí que eu tenho que me tocar que, pô, eu não sei de absolutamente nada. Você quer uma coisa interessante? Quero. Na minha profissão, eu tenho um currículo relativamente... Corta pra ela. Eu tenho um currículo relativamente pesado, como dizem, né? Sim. Muita gente admira e diz assim, uau, meu sonho é saber tudo que você sabe. É interessante que quando eu olho pra cá e vejo assim, tudo que eu aprendi, até tem um negócio assim, caraca, eu aprendi um pouquinho. Mas eu não consigo focar aqui, porque quando eu olho pra cá e vejo o que falta aprender, é que é tão pequeno, tão insignificante, que eu digo, meu Deus, isso é nada perto disso, né? Então eu sempre olho o que tem pra aprender. Você acorda todo dia pra aprender. E o que você acha que você sabe, amanhã mudou. O mundo tá muito volátil. Tu tem uma certeza hoje, amanhã ela foi colocada em xeque. Ainda mais sendo da área da saúde e da tecnologia. O que tu acha que tu sabe hoje, amanhã foi trocado. Então não tem como. Você acorda pra aprender todo dia. Exatamente. Aquilo, o conhecimento que a gente tem de ontem, de hoje, já ultrapassado, né? Vamos dizer assim. Já tem novos conhecimentos, novas tecnologias, tudo, tendências, moda e por aí vai. Gente, ano passado eu tava
como eu estava conversando, estava em Paris, né, numa feira de lançamento dos, por exemplo, os ativos que estavam sendo lançados. Caramba, tu pega ativo para colocar em cosmético, que muita gente pergunta, ai, cosmético presta mesmo? O ativo vai modular tua transcrição genética. Porque a gente tá multiplicando célula o tempo todo. E na multiplicação tu tem falha de comunicação. E aí é nessa falha que tu vai fazendo uma célula defeituosa, uma célula já envelhecida. A célula envelhecida, ela já não faz essa multiplicação direito, ela faz com falha. Você pega ativos que vão corrigir isso. E eu tô falando de cosmética, entende? Então é absurdo o que a gente vê. Hoje tu vê o pessoal de 50, 60 anos com um cara de 20, 30. E não tem um corte no rosto, não faz mais cirurgia plástica como era. É pura tecnologia aplicada em cosmético. O que a gente consegue hoje é o que chama de medicina regenerativa. Você regenera as células com tal dos creminhos que a gente passa na cara. Então, a velocidade de desenvolvimento desse tipo de tecnologia tá absurda. Não tem como tu achar que tu sabe. Não tem como tu olhar uma pomada de assadura e achar que tu resolveu o mundo com um negócio que é derivado de petróleo, é uma pasta que tu tá passando na cara que não traz benefício nenhum, a não ser uma hidratação por reter água. Nem entra na pele. Uau. Voltando um pouco lá para trás, quando você iniciou a faculdade lá na UFAM, e depois de formada aí, como é que foi para entrar no mercado, para conseguir, para trabalhar, etc. Mas antes, durante a faculdade, passou por perrengue? Como é que foi? Teve algum que você lembra? Eu tive mais perrengue na faculdade do que fora. Então, se lembra e compartilha aí pra gente. Primeiro que eu entrei na faculdade já apaixonada por cosmetologia. A professora me falou para fazer isso porque na época de escola eu vendia sabonete artesanal. Aquilo que estava começando 25 anos atrás, 26, eu tinha 15 anos quando eu comecei. Já tinha navio empreendedor, já estava vendendo. Já, apesar de não ter necessidade vendedora? Financeira nessa época, dizem que eu sou, mas... Naquela época era uma boa vendedora? Naquela época eu acho que tinha timidez, tinha timidez. Hoje, bem diferente. Hoje tem mais segurança e mais domínio do que tá fazendo, então acaba sendo fácil, né? Quando você vende o que você compra, é fácil. Então, eu já fazia esses sabonetes, né? E não tinha loja de artesanato igual tem agora. Eu pedia tudo de São Paulo, aquela internet de escada. Eu entrava de madrugada para não gastar muito, né? E aí eu comprava o material com a minha mesada. Permita-me, desculpa me prometer, explicar para minha audiência que é internet de escada, porque agora hoje é tudo Starlink, é uma coisa... Vai. Antigamente era aqueles computadores, não era nem laptop, era aqueles computadores com aquela caixa grande que a gente precisava. Telefone fixo tinha um cabo, sabe o cabo da internet? O telefone só funcionava assim, você tinha que conectar aquele cabo no computador e aí você gastava por minuto o pulso da conexão na internet. E como de madrugada, de meia-noite às 6 da manhã, contava só um pulso, era a hora que a gente ficava online para poder fazer todas as pesquisas. Não era como é hoje, que se fosse durante o dia, o pai e a mãe matavam com a conta do telefone. Deus me livre. A gente fazia um barulhinho, né? Eu não sou tão velho também, não tô entregando a minha idade. Né? E aí, assim, como eu fazia esses sabonetes, foi por isso que a professora me orientou. Quando eu entrei em farmácia e eu fui fazer... Eu falei, bom, pelo menos aqui eu vou ter cosmético. O que eu pensei? Estou dentro do maior laboratório do mundo. Estou dentro da floresta amazônica, eu com certeza vou ver muito de cosmetologia natural. Corta pra grade, que era micologia, microbiologia, parasitologia. Eu via sangue, fezes, micróbio, fungo, urina. Passava mal? Eu tinha nojinho. Não é isso que eu quero. Né? Quero bem longe de mim. Com nenhum demérito de quem faz, porque a gente precisa de todas as áreas. E hoje eu não sobrevivo sem o exame laboratorial de um paciente para poder fazer a avaliação. Mas fazer o exame laboratorial não é meu tesão. O meu tesão era cosmético. Então, assim, pra mim foi bem difícil ver que a faculdade inteira era completamente voltada para isso. Não tinha quase nada de cosmetologia. Tinha uma matéria de 2 horas por semana, né, lá no penúltimo período. Uhum. Mas, por outro lado, como eu gostava da área, fui fazendo. Também vendi sabonete a faculdade inteira, porque apesar dos meus pais terem uma condição financeira boa, dos 18 anos em diante, eles diziam que não era mais responsabilidade deles nem comprar livro. Então, problema teu. Tu faz faculdade federal o dia todo, problema teu, te vira pra achar dinheiro. Né? Eu dizia assim, mas a faculdade é período integral, como é que eu vou trabalhar? Não me interessa, né? Então, meus pais cortaram até compra de livro. E assim... Meteram Faustão em ti, se vira nos 30, foi? Exato. Mas
mas eu sou meio mal criada, eu não arrego não. Eu falei, eu pedi 1, 2, 3 vezes. No dia que jogou um dinheiro na minha cara, assim, que caiu no chão, que eu tive que juntar pra pegar, foi a última vez. Eu peguei, gastei com uma passagem de ônibus, fui no centro, eu comprei um monte de coisa, fazer sabonete, e eu me sustentei a faculdade inteira. Então, de segunda a sexta, eu fazia faculdade de 8 às 18, fazia estágio voluntário de 19 às 22, 3 noites na semana, de meia-noite às 5, eu fazia sabonete, para poder me sustentar. Então você produzia, fabricava o seu próprio sabonete de vender. Fazia Entendi. sabonete, você era fazia fábrica, hidratante. você era atendimento, você era o marketing. Eu levava tudo. numa cestinha, no Entendi. ônibus, Eu presa acolchoei, mesmo. eu presa. Entendi. Acolchoei a cestinha. Até hoje o pessoal da faculdade me encontra e diz assim, caraca, hoje ela é referência em cosmetologia, mas eu vi ela começar lá atrás fazendo sabonete. E assim, é uma paixão, né? Então com ali isso daí- que já nasceu a Farmapele. Vamos já entrar em... Ali veio a raiz Já, da cosmetologia, rapaz, veio. Pra Legal. minha frustração na faculdade, eu não vi tudo que eu queria de cosmético, mas eu fui por fora. Fui pro IMPA, porque como eu queria fazer cosméticos naturais, eu queria aprender a identificar planta, a fazer extração, fazer isolamento de substância. Então no IMPA eu aprendi desde a coleta da planta, secagem, extração, fazer o extrato, para poder extrair, isolar uma substância, purificar, cristalizar, aprendi tudo isso. Depois eu fui estagiar numa indústria que tinha aqui, Magama Industrial Limitada, ainda tem. Ela fazia óleos fixos, extração de óleos vegetais, óleos essenciais para exportação. Então eu fui aprender a fazer a parte de extração. Depois eu fui aprender a desenvolver cosméticos. Eles estavam com um projeto de pegar essa matéria-prima e fazer cosméticos, né? E ali eu tive a oportunidade de usar equipamento de ponta, HPLC, cromatografia. Então, o que a faculdade não me deu, eu fui por fora conseguindo. Eu queria ter o know-how dessa parte aqui, Mas mesmo tudo que fosse isso de voluntário. forma empírica, com o teu aprendizado, aprendendo e errando, tipo... Ou, sim, é claro, através do conhecimento, através do autodidata, né? Tudo por pesquisa e tal, mas tu errou muito? Isso, Eu procurei que foi tua linha conhecimento de na aprendizagem? prática. Eu procurei o conhecimento Tua na curva, né, prática. de Então, quando eu fui pro IMPA, eu fui orientada lá Claro. dentro. Então, tá. eu tinha o direcionamento. Ah, ótimo. Aí, depois, na Magama, eu também tinha direcionamento. Então, eu fui procurando conhecimento. Aí, depois disso tudo, antes de terminar a faculdade, eu passei num concurso público. Eu fiz por diversão, faltava quase um ano para terminar. Falei, Fazer eu uma quero prova. esses do interior aqui, porque só era uma vaga. Uma vaga é mais emocionante. Porque ou tu passa ou tu não Também passa. já queria testar os teus conhecimentos. Eu falei, deixa eu ver se eu aprendi alguma coisa na faculdade, vai adiantar nada passar mesmo, né? Passei. Nem com toda a contagem de títulos, o segundo lugar primeira. começou a tirar. Aí a gente chegou no reitor, seu reitor, pelo amor de Deus. Ah. Aí a gente conseguiu antecipar a formatura. Eu e uma galera que formou aqui em Manaus, que também tinha sido aprovada aqui. Ainda tem contato com essa turma? Tem contato, sim, tem contato. Manda um sim, alô aí com pra vários. eles, hein? Nessa turma que foi aprovada comigo, Luana foi aprovada comigo, Celina foi aprovada comigo, Monique, Renato, um monte Manda de pra gente eles esse episódio pra eles assistirem também. Manda. E já se inscreve aqui no Aí canal. fomos 10 aprovados no concurso público 10? e a gente foi lá no reitor, né? Seu reitor, 10 aprovados, você não vai deixar a gente de fora do concurso. E o reitor foi muito legal. A gente não teve férias, a faculdade entrou em greve, a gente não entrou em greve, a gente formou meses antes da turma. Você lembra do reitor da época? O nome dele? Não, Idenberg, Hildenberg, acho que era Hildenberg, isso. valeu. Hildenberg Frota. Olha obrigada. Foi o cara que me deixou assumir. Pô. E assim, é interessante porque a primeira chamada do estado foi o interior. Eu peguei o meu diploma dia 18 de novembro, 9 de dezembro o interior foi os primeiros lugares do interior Você foram lembra o ano? chamados. 2005. 20 anos de É 5 anos o quanto... Farmácia, na época era 5 anos e meio para você sair farmacêutico bioquímico. 4 você saía graduado farmacêutico. O bioquímico é o de análises clínicas. Era mais 1 ano e meio para sair fazendo o exame de sangue, fezes e urina. Como não era o meu interesse, eu parei no 4º ano, peguei o diploma e eu lembro que deram 2 tapinhas na minha costa e disseram assim, você não vai fazer análises clínicas, você vai morrer de fome. Falei, eu vou morrer de fome, feliz e cheirosa. Graças a Deus, nunca morri de fome e sou muito feliz na área que eu escolhi. E é bem cheirosa também, tá? Obrigada. Aí, ainda antes de terminar a faculdade, 2 meses antes, a Faculdade Oswaldo Cruz abriu em Manaus a primeira turma da pós-graduação de cosmetologia. Então, antes de terminar a faculdade, já tive a oportunidade de começar a primeira pós em cosmetologia. Ainda foi pelo Oswaldo Cruz, né? Esse nome é bem... Pesado. Tem um peso, tem uma E carga. foi sensacional que os professores vieram todos de lá e vieram no nível da Oswaldo Cruz aqui, para poder fazer.
Então, assim, quando você me pergunta como é que foi entrar no mercado de trabalho, na realidade eu tive que agilizar para assumir um cargo público, né? Aí primeiro eu assumi em Barcelos, fiquei 6 meses lá, depois eu consegui a transferência para Manaquiri, passei 1 ano em Manaquiri, aí depois eu consegui movimentar para Rio Preto da Eva. Interessante. Com tudo isso que você já falou, né, sobre isso, desde quando você tinha 16 anos que fazia o sabonete para vender, fez a faculdade, foi atrás de estágio de trabalho para isso. Aí eu vou abrir um parêntese, né, com o que eu aprendo com isso. Oportunidade. Às vezes também as pessoas esperam as oportunidades virem, né, de bandeja pra gente, ao invés da gente ir em busca, a gente criar as nossas oportunidades. Aí eu queria perguntar pra você, Thalia Speck, ou internauta que tá assistindo esse episódio até aqui, que chegou até aqui, o que você tá fazendo com as oportunidades? Você tá criando oportunidades? Deixa aqui nos comentários que oportunidade você quer. Deixa aí, você tá curtindo? É isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, fideliza, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, né? Momento reflexivo agora, etc e tal. E é isso, fechou. Interessante dessa tua parte de criar oportunidade é que, por exemplo, o estágio no IMPA não só não caiu de mão beijada, como eu fui extremamente insistente para conseguir. Não tinha bolsa, e aí eu falei pra pesquisadora, eu falei, eu não preciso, graças a Deus, não preciso, eu posso ser voluntária, porque eu vendi os sabonetes bem nessa época, eu era monitora também na faculdade. Eu falei, eu quero como voluntária, porque eu quero aprender, eu tenho interesse, eu sabia que eu precisava para chegar onde eu queria. E a mulher falou assim, eu não gosto de estágio voluntário. Estagiário voluntário não leva a sério. E aí abandona do nada. E aí, para provar para ela que eu tinha interesse, que eu não ia abandonar do nada, eu fui todos os dias, durante 1 mês, ficar sentada na porta da sala dela. E ela passava por mim, bom dia, tô aguardando a senhora. Bom dia, tô aqui pro estágio. Ela deixou 1 mês inteiro, até a hora que ela aceitou falar comigo. Ela falou assim, entra. Tá, se tu passa 1 mês aqui sem fazer nada, então eu entendo que tu tens interesse. Vou te dar o estágio voluntário, mas saiba que eu não gosto de estagiário voluntário. Deixou bem claro. Deixou bem claro. E ainda assim, eu fiquei 4 meses lá, e aí eu entrei no projeto de um mestrado, né, de um mestrando. Aí eu era estagiária dele, ele era doutorando, e aí eu acabei conseguindo o que eu queria de conhecer os processos de extração e isolamento de substância. Tá, você fez tudo isso, passou no concurso público, exerceu, qual foi o município? Barcelos primeiro. Barcelos, passou quanto tempo? 6 meses em Barcelos. E depois? Movimentei para Manaquiri, passei 1 ano em Manaquiri, depois fui para Rio Preto da Eva. Porque eu queria chegar mais perto possível de Manaus para conseguir continuar estudando aqui. Né? Barcelos ou é barco ou é avião. E é caríssimo o avião. Então, 1 vez por mês eu tinha que vir em Manaus para fazer a pós-graduação. Quantos dias de Manaus para Barcelos, de barco? 2. Subindo, 1,5 descendo. Né? E de avião eu preço de ir para São Paulo. Melhor de barco. Como eu tinha que fazer a pós-graduação, já em Manaquiri era um pouco mais flexível. Então eu conseguia fazer os plantões corridos. Eu ia segunda-feira, 5 horas da manhã, chegava lá umas 8, ficava até quarta-feira, final do dia, voltava para cá, chegava à noite. Então eu passava segunda, terça e quarta enfiada dentro do hospital. Aí eu ainda conseguia ter quinta e sexta de dia útil para fazer alguma outra coisa aqui. Perfeito, e agora é a hora do merchan, agora é divulgar nossos parceiros, senão esse podcast aqui não se paga. Exatamente. Então eu quero agradecer, né, vou deixar aqui o link, a turma do Siqueira Júnior, vou deixar passando aqui, aonde, aqui, aqui. Aqui, vai estar descendo aqui um QR Code, onde você vai apontar a câmera do seu celular, ó, e você vai pro perfil do Instagram, do @turma do Siqueira Júnior, é um dos meus parceiros aqui, que nos ajuda na divulgação do marketing, né, que tem a nossa parceria. Quero mandar um abraço também, vou deixar o @ dele, do Danilo Zanutelo, dan.zanutelo, com 2 L's, que é um dos administradores do Turma do Siqueira Júnior, que tá aqui também nos ajudando a propagar a mensagem aqui dos perrengueiros, do Papo de Perrengue, esse podcast aqui, que tá com a gente desde o começo. Um forte abraço ao Danilo, a Turma do Siqueira Júnior, vou estar deixando aqui o @ do Instagram deles aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí, muito obrigado. Continuando aí. Pois é, como eu tinha esse tempo relativamente útil, eu comecei a dar aula em faculdade. Aí depois dava aula para farmácia e para estética, né? Eram os 2 cursos que eu ministrava.
Aí fui fazer o mestrado também. Nesse meio tempo, algumas alunas me convidaram para abrir um salão de beleza como sócia. Eu entraria com a parte de produção, né, dos produtos, porque eu não sou da parte prática de cabeleireiro nem nada. E aí elas entrariam cada uma com sua área. Só que elas começaram a brigar antes de começar. Aí, Isso pra abrir sociedade, seria pra isso? abrir sociedade. Aí elas começaram a brigar antes de abrir a sociedade. A gente viu o ponto, tudo pronto. Sim. Aí quando Mas eu você vi... ainda concursado tinha saído? Ainda Ou não? concursado. Concursado, assim, claro. Aí eu tinha flexibilidade do horário, porque eu fiquei dando escala de plantão. Aí eu sei que nessa brincadeira, eu falei, cara, eu olhei pros números, eu vi que era uma oportunidade interessante, mas não com aquelas pessoas que já estavam brigando antes de começar, né? Certo. Falei, olha, a gente tinha visto um ponto, tudo ali no Adrianópolis. Aí perguntaram, eu falei, olha, se vocês se interessarem, forem lá abrir, vão, eu não vou fazer parte. Mas se vocês não forem ficar com o ponto, aí eu quero sozinha, porque, né, já vi que não deu certo aqui. Aí elas desistiram, eu fui lá e montei um salão sozinha da minha cabeça. Um salão de É beleza. lá onde fica? Ah, Não. não? Ah, tá. E aí, qual foi a ideia com esse salão? Na realidade, o meu sonho é ter uma indústria de cosméticos. E eu entrei na faculdade para abrir a indústria de O que cosméticos. fazia o teu coração cantar, né? Até hoje. Até Aquela hoje. chama, aquela... Eu digo que ainda vou fazer. A gente, como amazonense, é questão de honra a gente ter o melhor cosmético do mundo. Por que, E que a gente não tem? A gente vai ter. Sim. E aí, eu precisava testar os cosméticos. Até então, eu tinha conhecimento de como pegar a planta, extrair, fazer fórmula, mas ainda não tinha testado na prática. O que eu vi da oportunidade do salão? Eu vou trabalhar e vou poder testar as fórmulas. Então, durante quase 4 anos, todo mundo sabia que o salão ali era de uma farmacêutica, que você poderia usar os produtos famosos das marcas de salão, ou a farmacêutica podia fazer uma avaliação do seu cabelo, do seu couro cabeludo, e desenvolver uma fórmula para você. Cerca de 50% das pessoas preferiam que eu fizesse a fórmula. Então, ao invés de eu pagar para alguém testar meus produtos, eu recebi muito dinheiro para eu testar. Eu desenvolver as fórmulas e testar. Então, eu ia pro lavatório, eu mexia em cabelo, eu fazia unha. O pessoal dizia, nossa, mas a dona fazendo isso, meu amigo... A função desse salão é eu conhecer tudo isso, porque eu quero pegar um pé áspero, eu tinha uma área de estética dentro, né? Ali eu desenvolvi um gel para varizes com cumaru nanoencapsulado, por causa do mestrado que eu fiz em nanotecnologia, que eu ganhei uma premiação nacional por esse gel. Tinha um edital chamado SESI Senai de Inovação, que pegava mais ou menos 2.000, 2.500 projetos inovadores e premiava 20. Em 2014 para 2015, eu disputei com Fiat, Renault, e ganhei. De 2.500 projetos, eu estava entre os 20 selecionados. Eu desenvolvi um gel para varizes que com 5 semanas, micro varizes, aqueles vasinhos bem fininhos, sumiam, só passando. Né? E era um projeto de desenvolvimento, fundo não reembolsável, tudo. Então, Seu daqui do Amazonas. meu daqui do Amazonas. Você digitar aí Varigex. Varigex. Né? Dá um Google aí. Dá um Google aí, Varigex, vai aparecer Varigex. minha fuça lá com esse projeto. Legal. E aí, nesse meio tempo, eu estava tentando abrir a indústria, né? A primeira vez que eu fui no CID, que é o Centro de Incubadora da Suframa, com o projeto pronto, tudo, eu não consegui. Tinha o projeto, tinha tudo, mas na entrevista eu fui reprovada porque disseram que eu não servia para ser empresária porque eu tinha mestrado. Eu falei, como é que é? Você tem mestrado. Eu falei, olha, que mestrado não ia fazer diferença nenhuma na minha vida no Brasil, eu sabia. Não foi por isso que eu fiz porque eu queria aprender. Mas que eu ia perder a oportunidade por ter mestrado é novidade. A resposta que eu tive é que empresário não faz mestrado. Quem faz mestrado é pesquisador. E pesquisador não tem tino empresarial. Eu falei, mas eu não posso querer ser a empresária que tem domínio técnico do seu assunto. Não, empresário não estuda isso tudo. Eu ouvi essa informação, deram um X no meu processo e me desclassificaram. Enfim, aí eu acabei conseguindo depois um imóvel da família. Que eu fui lá, eu já tinha feito também um curso de engenharia farmacêutica, montei, adequei o projeto todinho para ter fluxo produtivo. E aí, quando eu fui registrar na Implurb, eu descobri um negócio chamado plano diretor. E pelo plano diretor, aquela atividade não era permitida naquele endereço, né? Nessa época, eu tinha vendido o salão de porteira fechada. Falei, já deu, já consegui o que eu queria daqui, já tinha a experiência que eu queria, já tinha dinheiro, tinha capitalizado. Vendi o salão de porteira fechada e fui investir na indústria. Aí eu reformei essa casa todinha da minha mãe,
Não consegui licenças na Implurb porque não era a área que permitia aquele tipo de atividade. E minha mãe virou assim, minha filha, sinto muito, mas eu não tenho nada a ver com isso, então pode devolver a casa como ela estava. Eu tive que fazer uma segunda reforma para devolver para minha mãe. Aí a Ubra abriu. Então, se foi um dos empreendimentos que tu tinha feito e meio que não deu certo, teve que... Pior ainda, calma. Ah, tá. É só ainda... Só a cabeça. Ah, tá. Aí, quando eu devolvi a casa pra minha mãe, eu fechei o salão, vendi o salão funcionando, né? Peguei todo o capital e fui, e comecei na casa da minha mãe, montei tudo, não consegui funcionar lá. Qual foi o bairro da tua... Aleixo. Aleixo. Só pode, que pra quem não sabe, cosmético eu descobri depois, as atividades empresariais são divididas em 5 níveis. 5 é o mais complexo, tóxico, é só indústria mesmo, tipo distrito industrial, né? Apesar de ser cosmético orgânico, é atividade tipo 5. Então, nenhuma região residencial da cidade pode. É mesmo? É. Aí, enfim, descobri isso depois da casa toda reformada. Minha mãe pediu pra devolver, refazer a reforma. Tive que gastar a segunda vez, tá bom. Aí ela abriu... como advogada, né? Eu sabia. Agora que eu Isso. entendi. Sim. Aí eu sei que abriu nessa época incubadora na Ubra, porque a Ubra tinha montado um prédio para fazer o curso de medicina, não foi aprovado, eles resolveram fazer uma incubadora. Aí eu cheguei na Ubra, pera Ubra, que eu preciso que seja Suframa, tá aqui. A Ubra disse, relaxa, aqui é Suframa, o que tu não tem a gente vai fazer ter. Aí eu fui lá, Te prometeram um mundo peguei uma área de 160 metros quadrados, digitar meu nome, né, incubadora Ubra, vai aparecer também a primeira assinando lá, bonita, assim. Dá um Google aí. Primeira incubada da Ubra. Eu reformei, comprei até os equipamentos já, porque era a área da Suframa. Se não tivesse, ia fazer T. Corta para 2 anos depois a Suframa respondendo a Ubra, dizendo assim, então, é Suframa, mas eu não te autorizei a fazer incubadora aí dentro. Vai continuar sendo só ensino. Aí foi nessa época que apareceu a premiação do projeto, né? Aí eu fui tentar o CID de novo, aquele mesmo que fez o X, porque eu tinha mestrado. Quando eu cheguei lá, apesar do mestrado, né? Persona não grata porque tinha mestrado, mas eu tinha um projeto com premiação nacional pelo SESI e Senai. Aí o CID virou e disse, não, pera que isso daí a gente precisa aqui dentro, é esse tipo de projeto inovador que a gente quer. Então, de repente, me furaram a fila, que a fila não é por espera, é por relevância de projeto. Legal. E aí eu consegui um galpão no CID, né? Me entregaram um galpão que nem fio de eletricidade tinha, tava assim no cimento, os banheiros destruídos, eu tive que reconstruir o galpão do zero, assim, tinha as paredes, o chão e o teto. Então, ali de todos, foi a reforma mais cara que eu fiz, né? Então, bota na conta aí que eu já tinha fechado o salão, o dinheiro que eu tinha conseguido capitalizar, eu tava investindo, sem poder ligar uma máquina. Mas quando eu cheguei no CID... E sem ROI, né? Sem retorno sobre investimento. Não podia ligar uma máquina, não podia ter entrada, era só saída. Aí quando eu cheguei no CID... Queimou dinheiro, né? Vamos dizer assim. Mas vai. Quando eu calculei o quanto eu perdi, eu vou te dizer, pra tu ter ideia o que eu tinha. Eu tinha um terreno num condomínio chamado Marina Rio Belo, que é ali no Tarumã, com marina e praia particular. Eu tinha um apartamento na Ponta Negra que eu comprei na planta. Ainda tinha um apartamento no Parque das Laranjeiras. Foram esses 3 que eu vendi. Eu fui só vendendo. Eu vendia investia, vendia, porque não tinha de onde entrar dinheiro, tinha que capitalizar. Sim. Enfim, aí reformei o CID. E eu tava tão tranquila que era o CID, que eu já tinha os equipamentos, eu comprei as matérias-primas, as embalagens, o material gráfico, mandei vir 30 mil frascos, 50 mil rótulos, bombonas de 200 quilos de matéria-prima. O CID não tinha autorização de funcionamento de atividade tipo 5, porque tinha alterado o plano diretor da cidade em 2014, e ele passou a ser área residencial. Mais outro perrengue. E aí, não consegui as licenças, né? Tinha outros subterfúgios que poderiam ter sido utilizados para conseguir as licenças, dos quais eu me recusei a fazer, né? Mulher, sozinha, indo lá no órgão público, um monte de homem. Puxa, veja bem, a gente consegue, aqueles olhares, Hoje, graças a Deus, tudo é sistema e isso é bem mais difícil, né? Enfim, não consegui as licenças e acabou o dinheiro. Foi minha primeira falência. Acabou o dinheiro, acabei tudo, perdi até minha casa nessa brincadeira.
Aí foi quando apareceu a oportunidade de comprar a Farmapelle numa negociação que eu poderia pagar a prazo. E aí, quando eu vi que a Farmapelle fazia cosméticos, era o que eu sabia fazer, e a referência era dermatologia, eu falei, cara, acho que disso eu entendo. Né? Então a Farmapelle já existia. Já existia. A Farmapelle é uma franquia, tem no Brasil inteiro, e aqui ela já estava em funcionamento. Aí eu assumi ela em funcionamento. Então você aqui é E representante. quando eu assumi, eu descobri que ela não estava lá muito bem das pernas, nem de imagem, nem financeiramente. Eu comprei assim, bem maltratada. Caraca. E aí eu fui, como estava maltratada até a parte técnica, eu me internei dentro do laboratório para poder cuidar. E na época tinha um amigo que era parceiro, né? Que era sócio, mais de 20 anos amigo da família, tudo e tal. E ele era administrador de... ele era supervisor regional da Carmen Steffens. O cara era administradorzaço, assim, né? Falei, pô, sensacional, eu posso ser farmacêutico, o cara vai ser administrador. Então eu fiquei pra dentro do laboratório cuidando da parte técnica, ele ficou lá no administrativo e a gente sentava, via planilhas, via recibos, via tudo. Mas ele veio como teu sócio? Meu sócio. Legal. 50-50. 50-50, sim. Mas ainda bem que foi só no contrato, não foi no CNPJ. Por quê? Certo. E eu via as planilhas, os números, os recibos, tudo lindo. Só que eu tenho memória fotográfica. Eu comecei a duvidar de algumas coisas. Eu lembro que um dia, uma assinatura de um recibo que 2 meses antes eu tinha visto, eu lembrava que era diferente. Quando eu comecei a querer investigar tudo, não me deu acesso, aí os bancos entraram em greve. 3 meses de greve, lá em 2016. Resumo da ópera, quando eu consegui descobrir, ele tinha desviado todo o dinheiro dos 10 meses de faturamento que ele ficou à frente da farmácia. Eu estava devendo a bagatela de R$500 mil já. Os funcionários todos com salário atrasado, sem R$1 para pagar. Aí o que você faz? Chama os funcionários e diz assim, então, a situação é essa. Né? Não temos R$1 para pagar ninguém. Quem quiser ir embora, a porta tá bem ali. Mas quem quiser ficar aqui comigo e recuperar esse negócio, eu acho que ele dá certo. E graças a Deus, ninguém saiu, ninguém atrasou, ninguém faltou. A galera comprou comigo, cada pequena conquista assim era comemorada por todo mundo e a gente foi reconstruindo aos poucos, fomos subindo, fomos crescendo. E eu digo que hoje, orgulhosamente, quando eu digo assim, eu sou a proprietária da Farmapelle, caraca, eu acho que eu compro lá, nossa, adoro os produtos, né? Então hoje a gente é referência de qualidade na cidade e hoje a gente fatura 10 vezes mais do que faturava quando eu peguei no caos, né? Uau. Então deu para dar uma virada legal. Uma reviravolta. Foi emocionante. Eu digo que o que eu aprendi comprando uma empresa em funcionamento, abrir 10 empresas não me ensinaria. Não. Né? Que você descobre as coisas depois que compra. Aí tu olha pro lado, tu quer sair, mas não dá porque tu já assinou o papel. Mas ao longo do tempo eu tive que aprender que se eu quisesse realmente que a empresa tivesse sucesso, eu tinha que sair do laboratório e ser gestora. Por isso veio depois a necessidade de fazer gestão de negócios. Então hoje eu digo que eu sou muito mais gestora empresarial, ainda sou supervisora técnica, né? Mas na rotina hoje eu sou administrativo. Caraca, que maravilha. E da pessoa que escolheu fazer farmácia lá atrás, porque queria emoção no laboratório explodindo as coisas, porque não gostava de gerir pessoas, hoje eu faço a minha rotina é gerenciar pessoas. Sim, tem um princípio eu costumo dizer que do que eu gosto, que é networking. Um dos princípios do networking é o quê? Que pessoas conhecem pessoas. Então, uma pessoa que tu tem interesse em conhecer, tem um amigo em comum e por aí vai, que vai te conectar com aquela pessoa e por aí vai. Então, esse é o princípio, né? Tem que saber as pessoas. Então a psicologia diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E eu queria saber com você, com quem você está convivendo, quem são as pessoas que você está andando. Isso, eu costumo dizer que o ambiente, as pessoas, elas te transformam, elas te dão um direcionamento, te dão um norte. E esse projeto aqui, o podcast, é sobre isso. Para você estar perto de pessoas que são os meus convidados, pra você aprender, né? E o sucesso deixa pistas. Então, cada convidado aqui vai deixar uma pista, um hack, mas não existe atalho pro sucesso. Não existe. Você vai ter que trilhar, mas você pode aprender um pouquinho do erro de cada um para não cometer esses erros. Aí isso é um hack. Tipo, aprender, se acontecer uma situação que você passar, que a outra passou, você não vai cometer esse mesmo ato, a mesma atitude, enfim. Opa, calma aí. E é isso, né? Justamente, cara. Muito bom, muita lição de aprendizados. Pode colocar. Espera. Muito legal essa história. De verdade.
Paulo, quando você sim. fala de networking, eu tive que aprender na marra a importância do networking. Durante muito tempo, eu achava que sucesso na carreira era ter o máximo de títulos possível, o maior conhecimento técnico possível e me isolar na minha área. Eu sabia muito da minha área. Eu não lidava com pessoas, eu não tinha contatos, eu não fazia network. Quando você pergunta se é boa vendedora, hoje sim. Antes, eu tinha horror a ter que fazer essas coisas, né? A ter que lidar com pessoas, tanto gerindo pessoas como negociando com pessoas. E eu digo que foi principalmente por isso a minha falência. Porque se eu tivesse naquele momento networking, comunicação, eu não teria perdido tudo ali. Infelizmente, por falta de perceber isso, eu tive que dar uma volta muito maior. Você me pergunta se eu ainda tenho o projeto da indústria, com toda certeza. E tá nos planos tirar do papel o quanto antes. Mas olha o gap de 10 anos que eu tive que dar, a volta que eu tive que dar, o quanto o mundo mudou em 10 anos, onde eu estaria se naquele momento eu tivesse entendido que eu precisava de pessoas, que conhecimento técnico não era tudo. Então, quando me questionaram, eu coloquei minha filha numa escola um dia desses, com 5, 6 anos de idade, ela 1 ano avançada, ela bem adiantada, fazendo Kumon, tinha que fazer 20 páginas por dia de tarefa com 5 anos de idade, numa escola que quer referência em muita tarefa, em rigor. Eu vi minha filha perder o brilho nos olhos e eu tirei disso tudo imediatamente. Ela com 5 anos de idade fez 5 anos de Kumon. Eu coloquei ela no Kumon com 7 meses. E aí eu fui colocar numa escola mais relaxada e com um espírito mais empreendedor e me questionaram. Eu falei, posso dizer uma coisa? Eu tive os melhores títulos que poderia ter e não fui classificada para o sucesso, enquanto era só títulos que eu tinha. Hoje, a minha rotina é demitir excelentes currículos e péssimas pessoas. Pessoas que não sabem gerenciar outras pessoas, pessoas que não têm gerenciamento emocional, inteligência emocional. Então hoje, eu, Natasha, eu não ligo pro currículo de quem eu tô contratando. Não ligo. Eu ligo pra pessoa. Se a pessoa tem vontade de aprender, Soft skills. se a pessoa tá pronta pra absorver, e se a pessoa tem empatia pelo lugar que ela está. Então eu conscientemente fiz essa troca já na vida da minha filha agora, com 6, 7 anos de idade. Onde eu escolhi. Se ela tiver um currículo sensacional, vai ser maravilhoso. Espetacular. Mas eu sei que não é isso garantia de sucesso nenhum. Exatamente. E outra coisa sobre isso, né? Currículo, graduação é papel. É papel. Certificado é papel. Tem gente que se incomoda até hoje, eu digo assim, meus familiares, minha mãe, por exemplo, que é mais antiga, tu não tem um diploma pendurado. Menino, um dia desse eu tinha perdido os diplomas tudinho. Aí eu achei, catando, sabe aquele envelopezinho assim rasgado? Aí eu achei esses títulos tudo junto. Aí tem comenda de honra ao mérito farmacêutico, tem comenda da Assembleia Legislativa. Falei, menina, é muito papel, né? Tá tudo... Eu botei tudo de volta no mesmo envelope e enfiei debaixo da mesma prateleira. É legal, é um reconhecimento, mas não te faz melhor que ninguém, não define teu caminho. Né? Não define. Então, se puder dar uma dica, assim, não se prendam a títulos, a papéis. Ninguém é melhor que ninguém por ter título, por ter papel, porque eu sei, meu amor, que tu sabe hoje, tu já diz sabe amanhã, porque amanhã já mudou, já não vale mais. Então, tá sempre pronto para aprender, esquecer esses papéis aí que não... É isso mesmo. Nós temos recebido aqui, Natasha, de um meu parceiro, né? Um dos patrocinadores aqui do podcast. Pode trazer aí, Nicolas. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Cleiton Santos, a Universo da Coxinha, que trouxe aqui. Recebemos uns mimos aqui. É esse Olha cheiro, é? É esse cheiro. É esse A gente estamos aqui, né? Batendo bate-papo, vamos estar comendo aqui. Enquanto isso, a gente degusta um excelente salgado. Eu quero a sua opinião. A gente vai estar comendo aqui agora. Pode trazer, Nicolas, por gentileza. Olha, Aqui. cheiroso tá, gente. Tá eu cheiroso? quero falar pra vocês Ó, que já assim, tem uma hora 2. dessa com fome... Deixa na geralzona mesmo. Pode abrir, bora. Pode? Ó, o que? Aquela tudo meu, tudo meu. Tudo. Vamos embora. Brincadeira, gente. Não, fique à vontade. Trouxe bebida, tem bebida aí, não alcoólica, Olha. claro. Não, alcoólica deixa em casa. Mas tudo bem se não tiver, olha aqui. Olha, trouxe. Mano. Tá vendo? Serviço me deixando- completo. Serviço Tá completo, te me deixando deixando- mimado. Rapaz, olha. Se mimou. Tá me deixando Se mal mimou. acostumado desse me mimou. Então, cara, eu quero agradecer. Deixa eu logo divulgar aqui. Mostrar aqui. Esses deliciosos, olha, enroladinho de salsicha. Eles têm o meu aqui veio salgado, coxinha de coxinha. frango, travesseirinho de queijo e presunto, croquete de carne,
Enroladinho de Aqui. salsicha. Aquela eu vou botar aqui pra aparecer. bota, Tu não bota, eu bora. boto. Boa, bota aí. Por favor, obrigado, Natasha. Eu vou fazer igual Coloca aqui. aquela de... Pera aí. Exatamente. Eu nem sei Então, a para câmera mais pega, a câmera informações, pega? vai estar descendo aqui um QR Code, né? Onde você vai apontar a câmera do seu celular. Deixa eu e fazer vai a te divulgação direcionar. direito. Ainda tem maionese, Tem maionese caseira pra quem caseira gosta. pra quem gosta. Outra coisa também, eles trabalham com centro de salgado, para quem quer fazer aniversário ou confraternização de empresa. Já me passa o contato. Com toda certeza. E vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, o @do Instagram deles, para vocês saberem, para terem mais informações. O WhatsApp também vai estar tudo aqui, vai estar passando aqui na tela e também na descrição do vídeo do YouTube. Eu quero agradecer aos meus parceiros, muito obrigado por esse meio, por essa experiência, por estar aqui conversando aqui com a minha convidada, para ela ter essa experiência do universo da coxinha também. E é isso, muito obrigado. E voltando aí, vamos comer, bora dar um break aqui assim, enquanto... Pode experimentar, Qual fica que à vontade. é de... Eu vou no travesseiro que tu falou. É de queijo e presunto. Adoro. Nossa, é muito bom. Se quiser, pode pegar aqui, Nicolas, também, fica à vontade. Vamos lá. Mas é muito certo o que você falou, que eu falei também sobre influência, pessoas. E no mundo de hoje, o mercado, como ele muda, ele é muito, como você falou, versátil, evolui. Ele não exige mais diploma, e sim resultado. O único Não adianta- cargo que eu ainda exijo diploma é para farmacêutico, porque por lei precisa do CRF para poder exercer. Fora isso, eu não quero mais saber de diploma para ninguém. A última farmacêutica que eu contratei, ela estava com certificado de conclusão. É mesmo. E, sinceramente, sensacional. Eu falei, eu não quero saber se você tem experiência, eu não quero saber se você tem vontade de aprender. Porque a coisa mais comum é tu contratar e com poucas semanas vira Deus. Já sei tudo, não preciso aprender mais nada, porque eu já sei tudo. Quem sabe tudo não tem espaço para aprender. Acho interessante, né? A graduação nível superior, né? A pessoa tem um nível superior, né? Parece como se a pessoa fosse maior, um pseudo-deus, né? Vamos tentar entender que, assim, conhecimento superior, ponto. Mas É, exatamente, porque deveria... eu já peguei situações, tu sabe que a área da saúde, todo mundo é doutor, né? Eu já peguei situações de farmacêutica novata, tipo, recém-formada, contratada, tá lá. Doutora pra você, exigindo que as outras funcionárias chamem de doutora. Um dia que eu ouvi isso, falei, você tem doutorado em quê? Porque eu sou farmacêutica. Falei, eu também sou farmacêutica. Eu tenho alguns títulos aqui, se eu quiser ostentar, mas você já viu eu exigir alguém me chamar de doutora? Porque eu quero respeito. Você quer respeito? Imponha respeito. Sabe como é que você vai impor respeito? Apresentando conhecimento. Quando te perguntarem, saiba responder o que você está sendo perguntado. Senão você vai ser ridicularizado. Uau. Aí vai lá com a doutorinha, que não vai saber responder nada. Você vai virar piada. O que vai te fazer ser chamada de doutora é entregar conhecimento. Tu deu essa xoxada. Não tem mesmo, como não não tem. dar, cara. Soberba não tem como. Tem que... Ego, né? Total, isso é Eu verdade. acho que o maior problema do ser humano hoje é ego. Total. Sem dúvida nisso. Tem como descartável aí, Nicolas? Enquanto isso, né? Quero convidar você, né? A ter essa experiência. Então, entre em contato. Gostou? Gostasse? Amei, tô aqui. Comenta. Isso é um absurdo que vai sair o batom. Não saindo da satisfação do cliente, tá ótimo. Tá, ó. Não, mas é uma delícia. E olha a quantidade de recheio, aquela, ó. Não. Um grande spoiler também, em breve vai ter um dos futuros patrocinadores e parceiros de hambúrguer. Você já deve saber qual é, ali onde teve o nosso Happy Age. Olha que legal. Ele vai estar aqui, é um dos sócios proprietários de lá daquele empreendimento. Puxa vida. Muito bom. Menino. Adorei. Tem fio aí no chão. Não. Precisa de um pano aqui. Não, tá tranquilo, Aquela depois tu relaxa. corta. Sem edit, vai direto pra... Vai direto. Muito bom. Vai estar aparecendo o replay depois aqui.
aquele empreendimento. Puxa vida. Muito bom. A outra ainda tentando ajudar, Nossa, mas muito bom. não tem um guardanapo pra te ajudar. Não, tá tranquilo, relaxa, tá de boa aqui, depois a produção vai tá limpando aqui. Você quer? Aceita? Pode ser. Aqui é zero, vai do jeito que tá mesmo, a gente mostra A vida como ela a é. vida como ela é. Aqui é zero filtro, zero lá. Já basta o Instagram, né? Já basta o mundo da vida da internet Perfeita, né? perfeita. Aqui, Só posta a vida perfeita. exatamente. Aqui também a gente não vem encontrar histórias bonitas. Eu costumo dizer aqui a gente quer saber as histórias tristes também. Eu Porque, digo que né, nem no meu Instagram tem essa vida perfeita, não. É? Eu posto perrengue no Instagram no dia a dia. Posto, a gente tem dia bom, tem dia ruim, tem dia que tá Exatamente. sensacional, tem dia que tá tudo errado. Total, pô. Eu brinco, ano passado bombou no meu Instagram meu casamento. A cerimonialista Foi? frescou com a cor, porque ela disse que azul royal era deselegante. Eu falei, eu não perguntei. Eu falei, é a cor que eu quero. Ela deu a opinião dela, olha. Insistentemente, Insistente, reunião atrás de reunião. É mesmo. Pô, vou até pegar mais uma Virou novela mexicana. Conta essa história aí pra gente logo, então. Já pegou esse gancho de casamento? Volta agora a falar sobre como conhecer o amor da sua vida. No Instagram. Não acredito. E Não. agora o Instagram, o direct Instagram é o Tinder. Não né? necessariamente, não. Ele me seguiu no Instagram depois de foi? me ver. É mesmo? É, Grande Henrique, né? Henrique. Grande Henrique. Eu fiz alguns congressos na área da farmácia, bem grandes, né? Ano passado, Sim. ano retrasado. Uhum. E trouxe muita gente de fora. E aí tinha todo um time de divulgação. E a gente, claro, foi nas faculdades divulgar. E teve uma faculdade que tudo acontecia naquela faculdade, ninguém conseguia ir. Eu falei, gente, eu que vou ter que ir pessoalmente, pelo amor de Deus. Aí eu que fui, né? Cheguei lá, no dia marcado, marquei com o coordenador, estacionei o carro, olhei pro banco de trás, cadê os cartazes? Minhas funcionárias tinham tirado do meu carro. Falei, não era pra ser hoje. Voltei pra dentro do carro, fui-me embora. Isso era segunda-feira. Na terça não consegui ir, fui na quarta, né? E aí, assim, não era uma coisa que eu tava confortável fazendo, não. Vou te ser sincera. E de sala em sala, oi, professor, licença, tudo bem? Posso divulgar aqui? E aí eu fui em 10 salas naquela noite e só fui aquele dia naquela faculdade. Ele era um dos alunos em alguma das salas. E o mais interessante, ele estava formando em farmácia, ele já tinha terminado ele a é da área faculdade. também. Ele estava terminando a faculdade. Olha que interessante. Por que eu digo que foi tão interessante esse negócio de eu ter ido e ter dado tudo errado? Ele estava pagando uma matéria, que era uma vez na semana, 1 hora de aula. O errado que deu certo. O errado que deu certo. Então, do dia que eu cheguei que não tinha cartaz, o outro dia eu não pude ir, aí o dia que eu fui, eu calhei de entrar na sala que ele estava aquela uma vez na semana. E, claro que eu entrei em 10 salas aquela noite, falei do congresso para todas as salas e, obviamente, não olhei ninguém em sala nenhuma. Não faço a mínima ideia de qual era a sala, né? Caiu de paraquedas, mano. E como estava fazendo congresso e estava muito visada naquela época, Deus e o mundo estava começando a seguir na área farmacêutica. E aí o Instagram dele, até hoje, é fechado, sem publicação e com o símbolo da farmácia. Aí começou a conversar Low comigo. profile. Low profile. Ele é low profile total. Eu nem E marco tu é, ele. você? Casada, nem marco ele nas postagens, porque ele não reposta mesmo. Ele é low profile total. Os amigos dele começaram a saber da vida dele, me seguindo pra saber da minha postagem, pra conhecer ele, pra tu ter ideia como ele é low profile. Esse equilíbrio que chama, né? Se não for, não sei o que é. Enfim, aí eu sei que ele começou a me seguir, dentre tantas pessoas. Aí um belo dia, minha filha bagunçando comigo, eu fiz uma postagem dela me sacaneando. Aí ele foi lá e fez uma piada. Eu sou muito educada e muito comunicativa, eu converso com todo mundo que fala comigo desde que não venha me passar cantada. Cantada eu realmente não respondo e nem aceito. Mas como não veio passar cantada, veio fazendo uma piada, tudo tal, sei o quê. Aí eu respondi, falei, boa. E aí começou a comentar principalmente os stories que eu fazia sobre trabalho. Eu vi que era alguém da área farmacêutica e eu sempre respondia. Mas eu não fazia a mínima ideia de quem era. E na minha cabeça, menino, deve ter o quê? 18, 19 anos. Respondo por educação, mas não vou dar moral nunca na vida. Claro. E eis que conversando, tudo com algumas semanas conversando, no dia ele virou e perguntou assim, você não tem nenhuma curiosidade sobre mim? Eu falei, não.
Bem Tramontina. direto, né? Traque. Corte rápido. Caraca. Na minha cabeça, eu falei, menina de 18 anos, gente, quem é que vai estar querendo falar comigo? Aí um dia ele mandou a foto do lugar que ele trabalha, à vista, que era a ponte do Rio Negro por aqui. Eu falei, opa, mulher e o FBI, hein? Desse lado daqui, ou ele tá em algum quartel, né? Ou, não, trabalhando, é quartel, então ele é militar. Será que ele é menino? Não sei. Aí eu já fiquei assim, é militar? Ficou com aquela pulga atrás da orelha. Dias depois ele mandou uma foto dele trabalhando e aí tem as patentes aqui, aquela que já conhece as patentes militares. Não é menino. Já fui avaliando, Claro. analisando. Muito Falei, bom. não é menino. E ele ainda mandou foto de máscara, né? Mas eu avaliei a patente, eu dei aquela ampliada, vi que não era menino, não era soldado, não era. Eu falei, opa, porque soldado tem lá seus 18 anos, é menino. É, sim. Falei, não, é menino. O capitão mandou. Aí eu sei que depois eu comentando um dia lá que eu era sedentária, tudo que eu não fazia esporte, ele falou, vamos correr? Eu falei, vamos. Então, nosso primeiro encontro foi ele me chamando pra correr, né? Numa sexta-feira à noite, meu aniversário foi numa quinta-feira à noite, Olha. fiz 40 anos. Na sexta, a gente se encontrou na Ponta Negra, sexta-feira, 9 horas da noite, feriado, É pra muita correr. vontade. É muita vontade de correr. Era muita vontade de abandonar o sedentarismo. Mas ele tentou me matar nesse dia. Foi. Que aquilo, se não é tentativa de homicídio, eu não sei, mano. Pessoa sedentária, uma jovem senhora de 40 anos, o outro militar. Vamos correr, vamos. Ele saiu correndo de verdade. Correr assim é um modo de falar, meu amigo. É andar, né? Caminhar, no máximo um trotezinho, andar rápido. Aí eu, uma pessoa sedentária, queria passear pra onde? Pro calçadão da Ponta Negra. O militar que corre sei lá quantos quilômetros foi lá pro quartel, não sei de onde. Falei, não, 9 horas da noite, alguém vai sair dessa... Meu Deus, alguém vai assaltar. Ai, socorro, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu fui o caminho todinho com medo de ser assaltado. Pensando, né? Porra. Aí a gente ainda chegou no primeiro quartel, no comando militar. E ele queria chegar no último quartel. Eu falei, não, meu amigo, não, eu vou infartar aqui no meio do caminho. Era a amostra grátis de corrida. Volta. Sim. Enfim, quase morri, passei mal, morrendo. Eu corri na hora que eu achei que eu ia ser assaltado. Um monte de homem atravessando a rua. Eu falei, corre que a gente vai ser assaltado. Ele falou, isso é trabalhador. Eu falei, 10 horas da noite, corre. Aí quando eu quase morri, era um trabalhador. Eu falei, para que era trabalhador, tava ali na parada. E foi assim que você conheceu. Foi assim que ele se conheceu. Ele tentou me matar, eu quase morri. Caraca, cara. Cômico pra não dizer. Com 2 semanas que a gente se conheceu, a gente já sabia que era pra sempre. A gente sentiu que era pra sempre. Caraca, que legal. Com menos de 2 meses a gente assinou o contrato de casamento, com menos de 1 ano a gente casou. Caraca, E que isso lindo. aqui, eu já fui noiva 6 vezes. Já foi E eu noiva, desisti de todos os noivados. Porque. Eu nunca sentia certeza. E aí, com 2 semanas, quando eu senti algo que eu nunca tinha sentido, foi tranquilo. Sim. Foi tranquilo, né? É tranquilo. É aquela história de como é que é? Água com açúcar, quem tá acostumado a ouvir, ai, que quando você sente... Eu achava que isso era mentira. Depois de 6 noivados, sem nunca ter sentido, eu achava que era mentira, mas eu senti. Caraca. Antes de a gente se encerrar, tem uns 10 minutos aqui, o Nicolas estava mostrando aqui o time. Pegando o gancho já dele, a filha que você tem de 7, que antes de uma doença você descobriu, como é que foi? Conta esse perrengue que eu lembro. Que você comentou aqui nos bastidores, no off, mas... Engravidei na emoção, né? A gente tava comentando, eu tinha 32, 33 anos, 33. Eu tive uma cólica, tava no meio de uma reunião de trabalho, uma cólica, de repente um sangramento e bati na emergência com uma hemorragia. E como eu usava DIU, eu achei, cara, esse negócio furou meu útero, né? Aí quando fez a ultrassom, o DIU tava lá no lugar dele quieto e tinha um mioma de 2,5 centímetros do outro lado. Nossa. E aí a médica perguntou há quantos anos eu estava sem fazer ultrassom, porque era muito grande o mioma. Eu falei, 3 meses. 3 meses atrás eu fiz pra colocar o DIU e não tinha nenhum mioma. E ela falou assim, volta no teu médico. E aí eu fui no médico da família que cuidava da minha mãe, porque todas as mulheres da minha família tiveram câncer maligno metastático. Inclusive minha mãe, aos 55 anos, teve câncer de útero, maligno metastático. Só que graças a Deus ela pegou no começo e conseguiu remover com cirurgia. O médico foi muito claro comigo, eu tinha 33 anos, ele falou assim, olha, velocidade de crescimento não tá boa, teu histórico familiar não te ajuda e tua idade já tá avançada. Minha sugestão... Quer ter filho?
tira o DIU e engravida agora. Porque eu prefiro tirar teu DIU do que tirar teu útero. Eu lembro que eu olhei e falei assim, tá bom? A gente vai se programar pra tirar quando? Ele falou, você não entendeu a gravidade, né? Você vai deitar na maca, você vai tirar o DIU, você vai pra casa sem DIU e você vai voltar grávida. Falei, aham. Eu fui pra uma consulta, ele tirou o DIU, voltei pra casa, 15 dias depois deu positivo, de primeiraça. E a gravidez foi de total risco, eu tive descolamento de placenta, perda sanguínea, insuficiência cardíaca, hiperêmese, eu vomitava tudo, eu perdi 7 quilos no começo. Do 5º mês em diante comecei a ter desmaios, aí descobriu que o meu coração não aguentava a gravidez, fui pra sala de parto com 8 médicos e um centro cirúrgico e UTI preparada, porque eu tinha 50% de risco de óbito do coração não aguentar a cesárea. Eu entrei numa sala de parto com um cardiologista, 2 anestesistas, 2 obstetras aqui, 2 neonatal aqui, 2 pediatra neonatal e minha tia cirurgiã pediatra acompanhando, né? Então, os 3 aqui tinham a obrigação de me manter viva, acontecesse o que acontecesse, os 2 daqui de abrir e fechar e as 2 daqui de salvar a criança. Quem acalmou os médicos fui eu. Eles entraram desesperados, em pânico. Eu entrei maquiada, de cílios postiços, bom dia, bom dia, bom dia, quem vai cortar, quem vai tirar. Aí uma médica falou assim, ela não sabe, né? Aí o meu médico falou, sabe, ela é assim, ela sabe exatamente a situação dela e ela é tranquila desse jeito. E aí eu fui acalmando o anestesista, era pra ser anestesia geral, eu convenci a ser uma hack, falei, deixa eu separar aqui as medicações contigo, essa aqui eu não posso, essa aqui me dá choque anafilático, essa aqui eu posso, cola em mim, vai. Eu separei meu tubo pra ser entubada caso precisasse. Eu acho que o cara pensou que eu tava muito tranquilo, eu era muito doida, confiou. E não aconteceu absolutamente nada, né? Foi super tranquila a cesárea, extremamente monitorada, mas não teve nenhuma intercorrência. E a Cunhantã nasceu com quase 4 quilos, extremamente saudável, e deu tudo certo. Antonella, né? Antonella, tá aí com 7 anos hoje. Graças a Deus. Você falou também sobre 2 casos de morte, cemitério, alguma coisa assim. Do quê? De perrengues, alguma coisa assim. Não. Na conversa que tu mandou. Enfim, então deixa. Pra lá vamos. O que te marcou assim? Cadê? Espera aí, minha colinha aqui. Um grande acerto que você celebra até hoje. Minha filha. Com certeza fazer a Maria Antonella. Algum momento marcante no início da Farmapele? Quando Ou eu algo parecia descobri. impossível, mas deu certo? Quando eu descobri que eu tava falida, devendo $500 mil, sem R$1 pra nada, e arregacei as mangas pra virar o jogo. E virei. Pensou em desistir? Nunca. Até hoje. Não. Eu digo que a gente sempre tem 2 opções. Ir lá resolver ou sentar e chorar. Sentar e chorar pra mim nunca foi opção. Aí o pessoal ainda dizia assim, meu Deus, eu arrancava os cabelos. Eu falei, paga a conta? Porque assim, ele já é pouquinho, ainda gasto pra caramba pra ele ficar louro, sabe? Paga a conta, porque se pagar eu arranco. Se não pagar, deixa ele aqui que eu fico pelo menos me achando bonitinha. Ai, eu não ia dormir. Não dormir, paga a conta. Porque na minha cabeça, eu tenho que dormir pra acordar bem disposta, pra trabalhar mais, pra poder fazer dinheiro. Se eu não dormir, não acordo bem, não trabalho, não tem dinheiro. Não dormir, paga a conta, eu fico sem dormir. Não, então deixa eu continuar dormindo, porque eu tenho a consciência tranquila. Então eu nunca perdi o sono, nunca entrei em desespero, nunca... Eu passo situações, Paulo, que a galera diz assim, eu não sei como tu aguenta. Eu digo, já... Tá calejado já. Como você equilibra o papel de empresária, mãe e esposa? Sem sombra de dúvida, organização de tempo, né? Na hora que eu tô na empresa, eu me dedico pra empresa. Na hora que eu tô com o marido, eu sou do marido. Na hora que eu tô com a filha, eu sou da filha. Então, é aquela história de gestão de tempo. Ah, é perfeito? Não é perfeito, não. Tem dia que eu chego em casa que não dá pra largar o celular e eu dou uma negociada com a filha. Filha, hoje eu realmente preciso dar atenção aqui. E aí tu dá uma negociada. Amanhã a gente faz noite do pijama, cinema em casa. Quando eu fazia os congressos, eram 2 meses sem dar atenção para minha filha. Então eu chegava, explicava e dava a data de encerrar aquilo dali. E aí eu tirava uma semana com Maria. Então, eu acho que acima de tudo ser transparente com a criança, mostrar que tem data para começar, data para terminar e cumprir, né? Um erro que te fez crescer? A parte de não ter o networking lá atrás. Ter sido muito cabeça dura e ter ido à falência por falta de maleabilidade.
Vamos fazer agora um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra e você de bate-pronto fala aquilo que vier na tua cabeça. Um time de Socorro. futebol. Flamengo. Uma cor. Azul. Um boi de Parintins. Caprichoso. Uma curiosidade, eu só visto azul. É mesmo. Interessante. Bela cor, por sinal. Uma música. Everything that drowns me makes me wanna fly. Coldplay. Não é nem esse o nome, mas é a frase que eu lembro. Não, a música. Counting Dollars. Calling Darlings. É do Coldplay. Coldplay. Isso, por causa da frase. Everything that drowns me makes me wanna fly. Tudo que me afoga me faz ter vontade de voar. Um livro. Livro que você leu e recomenda. Mente Milionária. Mente Milionária? De qual autor? Não lembro. Ok, um filme. Inclusive, meu marido tá lendo que eu dei pra ele ler. Caramba, sou péssima de filme. Uma série. Caminho da Felicidade, aquele com Will Smith, né? Uhum. Série. Suits. Pô, nossa, sim, muito bom, cara. Muito bom. Gosto muito, me inspirou muito no Mike, no Mike Ross. O Mike e Nossa, e o o... próprio Harder. eu esqueci o nome. Isso. Tem a dona maravilhosa. A dona Lembrou você, salva a vida né? deles o Pô, tempo todo, né? com Pelo toda amor de Deus. certeza. Dona... Sim, exatamente. Que mais? Quando você ouve a palavra sucesso, qual a primeira pessoa que vem na sua cabeça, sua mente? Não vem uma pessoa específica, mas com certeza pessoas que tenham qualidade de vida, não necessariamente dinheiro ou reconhecimento. Sucesso pra mim significa qualidade de vida e principalmente tempo com Eu família. já peguei esse gancho. O que é sucesso pra você? Tempo de qualidade com família e tranquilidade financeira. Um empresário que você se inspira, que te motiva. João Adib, Pode que a gente estava comentando agora, não. pelos insights, principalmente pela ousadia. Se você pudesse escolher 3 mentores, qual você escolheria? Pudesse escolher? João Adib, Elon Musk e Trump, tá bom? Não, sim, tá tudo certo. Essas pessoas simples. Esquecemos de falar da AGE. Compartilhei, ela também é a presidente da Associação dos Jovens Empresários daqui do Amazonas. Ela assumiu esse cargo no começo de janeiro, não foi? Isso. Em janeiro. E quem não é sócio, faz parte da associação, quer se associar, como é que faz? Pode entrar no Instagram da AGE, que tem o link lá na bio, para poder solicitar o formulário de inscrição. Vou estar deixando né? aqui na descrição também. E apesar do nome ser Associação de Jovens Empresários, a gente diz que são jovens de espírito, porque o espírito empreendedor é um espírito jovem, né? A gente não cansa nunca. Então, é uma associação que eu digo que é muito interessante para as pessoas que estão empreendendo, independente do tamanho que sua empresa esteja. Você precisa ter um CNPJ para entrar, pode ser MEI, né? Mas o interessante disso é que quando você resolve trilhar por esse caminho, muitas vezes você não é compreendido pelos seus pares. Então, você está numa atmosfera que você consiga conversar com outras pessoas que têm essa mesma energia, essa troca, esse network, essa energia para te colocar para cima e te mostrar, olha, é difícil, vai ter tropeço, mas tá todo mundo aqui e você vai passar por isso, faz muita diferença no caminho empresarial. Agora, a minha última, se você pudesse passar uma mensagem, você vai olhar para sua câmera ali e falar, né, para quem tá passando por esses perrengues, que escolheu a área da farmácia, que quer empreender, as Natashas da vida que estão passando por esse mesmo processo que tu já passou, esse caminho, o que você tem a dizer para ela? Paula, é interessante porque eu trabalho muito, quando me chamam para fazer palestra na área farmacêutica, eu sempre trabalho essa parte do empreendedorismo na farmácia, principalmente na parte de gestão, porque não interessa se o farmacêutico vai ser contratado para trabalhar, ele vai ter subordinados, porque ele é sempre líder de alguma equipe. Então ele vai ter que gerenciar pessoas. Então, se eu pudesse aprender uma coisa lá atrás que fez toda a diferença na minha vida, gerenciar pessoas, né? Gerenciar pessoas, porque pessoas, seja para você trabalhar com elas ou para você ter elas no seu negócio, elas precisam estar engajadas, motivadas, elas precisam comprar a tua ideia. Você precisa conseguir fazer essa galera vir contigo para poder crescer, que ninguém cresce sozinho. E que é difícil? Muito, mas é muito mais difícil sentar e reclamar, porque isso não tem solução. Nada é fácil, mas se você ficar sentado chorando, uma certeza você tem, você não vai sair daí. Então, solução tem. Levanta, sacode a poeira e vai pra cima e vai atropelando, passa por cima e segue.
Jamais por cima de ninguém, né? Mas dos desafios, com certeza. E essa foi a perrengueira de hoje, no episódio 10, 10º episódio. Sim, senhoras e senhores, eu quero agradecer você que ficou até aqui nesse episódio, nesse vídeo. E você, se não se inscreveu nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações no seu celular. Comenta aqui o que você achou dessa excelente história, magnífica. Comenta aqui, né, o próximo episódio, o próximo convidado, o que você se espera, quem você quer, eu vou fazer questão de ler e responder. Então deixa o seu like, fideliza no like, compartilha com os amigos, família, com cachorro, papagaio, periquito e por aí vai. Muito obrigado que você chegou até aqui. Vai estar passando aqui o card do último episódio, o 9º episódio. Foi com o Dr. Jeff, inclusive, que foi também maravilhosa a história dele. E é isso aí, muito obrigado e tamo junto, é só o começo. Muito obrigado, Natasha. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada pelo convite. Bora. Tchau ali para aquela câmera ali. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.